pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leonardo Nunes, trazendo hoje mais um conteúdo do nosso curso sobre logaritmo. E o tema da nossa aula de hoje é a função logarítmica. Nós vamos trabalhar hoje a definição e o domínio da função logarítmica, beleza? Se você é novo por aqui, se inscreva ali embaixo para ver os próximos vídeos e também já deixa o like, comenta para dar aquela força no canal. Vamos lá, gente. A função que associa a cada número real positivo de x um único elemento real f de x, definido por f de x igual a log de x na base b, em que b pertence a R e também ele é maior do que zero e diferente de 1, é denominada função logarítmica. Traduzindo isso, gente, o que é uma função logarítmica? Primeiro, o que é função? É a dependência entre duas variáveis. Então, se eu quero descobrir o f de x, ou também posso representar por y, e aí para descobrir o nosso y, eu dependo do valor do meu x, eu vou ter uma função. E por que essa função se torna uma função logarítmica? Porque a minha variável, quem eu estou querendo calcular, está dentro do logaritmo. Então, eu tenho uma função logarítmica, beleza? Por que o meu b tem que ser maior que zero e também diferente de 1? Porque o nosso b, gente, é a base do nosso logaritmo. E aí a gente vai lembrar daquela nossa segunda aula sobre a condição de existência. Então, quem viu vai lembrar, nosso b, a base do logaritmo, ele tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Por isso que aqui em cima ele fala que o x tem que ser real e positivo. Por que o x tem que ser real e positivo? Porque ele é o logaritmando. O logaritmando, a condição de existência do logaritmando, para existir logaritmo, o teu logaritmando tem que ser maior do que zero. Beleza? E aqui nós temos alguns exemplos de função logarítmica. Então, f de x igual a log de x na base 2. Para descobrir o f de x, eu dependo de x e o x está dentro do log. F de x igual a log de x na base meio. F de x igual ao logaritmo natural de x. F de x igual a log de x. Podemos também usar, pessoal, a função logarítmica na construção de outras funções. Então, olha aqui, mais alguns exemplos. F de x igual a 5 vezes logaritmo de x na base 3. F de x igual a 5 mais o log de x na base meio. F de x igual a 10 mais 3 vezes log de x na base meio. Repara que em todas elas a gente está dependendo de x e o x está onde, gente? Dentro do nosso logaritmo. Beleza? Conseguiram entender a identificar uma função logarítmica? Agora a gente vai para a segunda parte da nossa aula de hoje, que é o domínio da função logarítmica. Vamos lá. Domínio da função logarítmica. Em geral, quando se trata de uma função logarítmica, é preciso estar atento às restrições que se impõem ao logaritmando e à base. Que restrições são essas, pessoal? A condição de existência do logaritmo. A gente viu lá na nossa aula 2, não é? Qual é a condição de existência? Se você tem um logaritmo, deixa eu botar uma canetinha aqui, logaritmo de x na base b. Vamos lá. O x é o nosso logaritmando. O nosso logaritmando tem que ser sempre maior que zero. E a nossa base ela tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então, se você tiver variável no seu logaritmando, você vai ter que verificar qual a condição de existência dele. Então, você vai colocar toda a expressão maior do que zero. Se você tiver variável na sua base, então ela tem que ser maior que zero e também diferente de 1. No nosso exemplo 1, determine o domínio da função real definida por f de x igual a logaritmo de 5x menos 2 na base 2. Nós temos a expressão aqui com x no nosso logaritmando. Então, como está no nosso logaritmando, eu vou pegar essa expressão de 5x menos 2 e vou usar a condição de existência do logaritmando, que é o quê? X maior que zero. Então, eu vou pegar toda a minha expressão 5x menos 2 e vou colocar maior que zero. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos resolver essa inequação. Resolver essa inequação é deixar o x isolado no primeiro membro. Então, vai ficar assim, 5x maior ou menos 2 vai para o segundo membro, vai virar mais 2, ok? O 5 multiplicando passa para o outro lado o que, gente? Dividindo. Então, vai ficar x maior do que 2/5. Essa já é a minha condição.
Para que exista logaritmo, para que exista função, o x tem que ser maior que 2/5. E aí nós vamos responder assim, ó, domínio da nossa função real vai ser x pertencente ao conjunto dos números reais, onde o nosso x ele tem que ser maior do que 2/5. Beleza, gente? Tranquilo? Então, apareceu uma expressão aqui no logaritmando, e você quer calcular domínio, você vai pegar essa expressão e colocar maior do que zero. Ok? Vamos fazer agora um exemplo 2, peço que vocês fiquem atentos, porque esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque nós temos uma expressão tanto no logaritmando quanto na nossa base. Beleza? Então, o que é o nosso logaritmando aqui, pessoal? É o 3x mais 5, que é a nossa base, é o x menos 1. Então, aqui nós vamos ter duas condições de existência. A primeira condição de existência é o nosso logaritmando, ok? Nosso logaritmando, que é o x, né? Ele tem que ser maior que zero. Então, vamos colocar 3x mais 5 tem que ser maior do que zero. Beleza? E nós vamos fazer o mesmo processo. Nós vamos isolar o valor do x. Então, mais 5 vai passar para o outro lado, menos 5. Então, vai ficar assim, ó, 3x maior que menos 5. O x já está isolado? Ainda não. Então, eu vou jogar o 3 para o outro lado, para o nosso x ficar aqui sozinho, ó. X maior que menos 5/3. Ok? Já posso colocar aqui domínio? Ainda não, porque nós temos que analisar agora a nossa base. Nossa base é x menos 1. E a nossa base tem duas condições. Ela tem que ser maior que zero, ok? E também diferente de 1. Então, eu pego a minha base, que é x menos 1, e coloco maior do que zero e também diferente de 1. E aí eu vou calcular agora cada uma dessas situações. O menos 1 vai para o outro lado, vai virar o quê? Mais 1, né? Então vai ficar x maior do que 1. É uma outra condição que eu tenho. Beleza? E a outra condição, x vai ser o quê? Diferente de 1. Esse menos 1 passa para o outro lado, mais 1. 1 mais 1 dá quanto? 2. Então aqui nós temos três condições. Olha, o nosso x tem que ser maior que menos 5/3, tem que ser maior que 1 e tem que ser diferente de 2. Para fazer isso, nós vamos fazer um sistema de intervalos, beleza? Um sistema de inequação. Como é que a gente faz isso, gente? Aqui nós temos três inequações. Ó. Inequação 1, inequação 2, e aqui nem uma inequação, né? É uma diferença. E aí vamos colocar as três aqui em ordem. Ó. 1, 2 e 3. Por que eu coloco 1, 2 e 3? Porque o meu x ele tem que obedecer às três condições. Então, o espaço da reta que obedecer às três condições vai ser a minha solução. Beleza? Vamos lá então. Colocando esses valores aqui em ordem crescente, eu vou ter primeiro o menos 5/3, porque como ele é negativo, ele é menor. Depois eu vou ter 1, depois eu vou ter o 2, ok? E aí agora nós vamos traçar os nossos intervalos. Como é que é isso? X é maior que menos 5/3. X é maior que menos 5/3, então nós temos aqui uma bolinha aberta. Professor, o que é essa bolinha aberta? Significa que o 5/3 não serve como solução. Por que ele não serve, professor? Porque o x ele é maior que 5/3. Ele não pode ser 5/3. Tem que ser o valor que vem à frente do 5/3. Então, sempre que tiver um valor assim maior e não pertencer ao conjunto, a gente coloca uma bolinha aberta. Ok? Mesmo caso aqui, ó, no segundo, x maior do que 1. Então, bolinha aberta no 1, porque ele não pertence. Como é maior, eu pinto à direita. Ok? Já no segundo conjunto, ele fala que o x é diferente de 2. Então, vai ficar uma bolinha aberta no 2. E o x só é diferente de 2, então ele pode ser qualquer outro valor. Só não pode ser 2. Ok? E agora, gente, o que vai ser a interseção? Vai ser a interseção desses três intervalos, né? Nossa solução tem que satisfazer esses três intervalos. Agora, pensa comigo, qual é a parte do gráfico que está pintado nos três ao mesmo tempo? Se você repara que do 1 até o infinito, do 1 até o infinito, do 1 até o infinito, com exceção do 2, é a parte comum em todas as três. Então, essa vai ser a nossa solução, beleza? Então, aqui, ó, deixa eu botar uma canetinha verde.
vai ficar aberto aqui, né? Porque o 1 não pertence ao 2, porque se a bolinha do 1 fosse fechada, ficaria fechada aqui também na nossa solução. Vai ficar aberto no 2 também. Aí vai ficar, ó, tudo isso é comum nos 3. Tá vendo? Tá pintado no primeiro, no segundo, no terceiro. Então pronto, o domínio da nossa função vai ser x pertencente a real, onde o nosso x ele é maior do que 1, porque ele está à direita do 1, e também diferente de 2. Por que diferente de 2? Porque a bolinha do 2 aqui está aberta. Beleza, gente? Tranquilo? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e também entendido. E até a nossa próxima aula.